Bem, pessoal, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre os contos, tentando de guardar, né, algumas características, reconhecer, identificar coisas que são só dos contos, sobretudo dos contos populares. Então, para a gente começar, eu perguntaria para vocês, o que é um conto? O que é um conto popular? É uma história de tradição oral, popular e oral. Popular por quê? Que uma história que seja de conhecimento do povo e, na sua essência, seja contado ao invés de escrito. É claro que tem alguns registros, né, como esse do que a gente conheceu na semana passada, que foi da dona Chiquinha, né, a mexeriqueira de Chique Chique, mas que antes de ser colocado no papel, ele já era contado, né, pelos mais velhos. A maior fonte dessas histórias é a memória, porque a memória, ela grava, né, ela vai guardando alguns detalhes e vai sendo até modificada alguns detalhes, mas a história, a essência da história permanece a mesma. Bom, para que um conto seja conto, ele precisa ser velho na memória, ou seja, conhecido por várias pessoas, sobretudo as mais velhas, que seja anônimo em sua autoria, quer dizer, não se sabe ao certo quem foi que escreveu, foi sendo contado até que se esquece o autor. É preciso ser divulgado e seu conhecimento, e um conto popular, ele não apresenta nomes próprios. Geralmente, ele não apresenta nomes próprios. Com exceção de Chiquinha, né? É o apelido. E para que serve um conto? Às vezes, eles servem para explicar fatos ou fenômenos desconhecidos, principalmente entre os mais antigos. É uma história imaginada, transmitida de geração em geração, que não tem autor definido. Outra coisa para que serve um conto é para estimular a imaginação. Na sua estrutura, nós percebemos que as palavras e as expressões, elas provocam encantamento, suspense e que de alguma maneira aguça a curiosidade do leitor. E que geralmente é uma linguagem mais informal, como se a gente estivesse falando, né, entre amigos. É uma linguagem mais tranquila, digamos assim. Não é como se você estivesse falando com um rei, com um príncipe, com alguém da nobreza. É entre o povo, né? É uma coisa mais simples. E o desfecho dos contos sempre é com algo surpreendente ou com uma explicação, com algo que possa nos ajudar a melhorar o nosso comportamento. E o público-alvo, geralmente, pessoas que gostam das histórias dos povos antigos, da cultura popular, pessoas que gostam do folclore, pessoas que gostam de histórias fantasiosas, pessoas que gostam de ler, né? De estimular a imaginação. Contos populares são uma ótima dica. Vou já orientar o que vocês vão fazer.